Saudações cordiais, queridos irmãos. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, no seio da minha família e da Igreja de Cristo. É uma bênção pertencer à família cristã e também é uma bênção ser chamado por Deus, primeiro para a salvação. Recebi-o como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ele perdoou os meus pecados e purificou o meu coração com o seu sangue. Sou grato a Deus, pois os meus pecados estão debaixo da sua graça, estão debaixo do seu sangue. E quero também agradecer a Deus pela maneira extraordinária que Ele tem cuidado e guiado o seu povo. Deus continua fiel ao seu povo, continua cuidando, continua nutrindo, continua dando visão e esperança de dias melhores. Sabemos que temos atravessado por dias muito difíceis, não só no seio da nossa nação moçambicana, mas em todo o mundo. E como cristãos continuamos firmes na nossa fé e orando a Deus e também agindo. Não só oramos, mas também trabalhamos para que possamos melhorar o mundo. A esperança da melhoria do mundo não está naqueles que nos dirigem, mas está na mão de cada um de nós, nas nossas orações e nas nossas ações. Não somos só um povo que ora, mas também somos um povo que age para que haja mudanças. Quero também agradecer a direção deste programa da Hora Nazarena, pelo convite endereçado para partilhar uma palavra que irá abençoar o seu povo, irá continuar a dar-nos esperança e também que possamos, de certa maneira, agir através desta palavra. Nós oramos a um Deus de ação, então também somos convidados não só a ouvir, a nos alegrarmos com a palavra, a nos confortarmos, mas também somos convidados. Depois desta, somos convidados a agir. Quero convidar os irmãos a meditarmos na palavra de Deus neste dia de hoje, no livro do Evangelho de João 15. Vamos ler os versículos 1 a 17. Passo a ler, mas antes vamos abençoar este momento, não a palavra de Deus que já é abençoada. Eterno Deus, damos-te graças e louvores por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá debaixo do céu, de ouvirmos as tuas instruções, ouvirmos a sua voz, o seu comando. Unja o seu servo com azeite celestial, para enquanto que ele esteja falando, todas as forças que são inimigas, que são contrárias ao progresso da sua palavra, possam cair em terra. Nós oramos para que esta palavra possa edificar lares, possa dar esperança, possa levantar os caídos. No nome santo de Jesus, nós oramos confiantes de que o Senhor fará tudo o que pedimos e muito mais de hoje para todo sempre. Amém. João, Evangelho de São João 15, 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que dêem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfechados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras,
hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se obedecerem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu Pai. 16. Não foram vocês quem me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome. 17. E recomendo-vos isto: amem-se uns aos outros. Esta é a palavra de Deus. Graças a Deus. Gosto muito dos dois últimos versículos, o versículo 16 e o versículo 17, onde o Senhor Jesus diz: amem-se uns aos outros. E algo interessante no versículo 16, ele diz que não foram vocês quem me escolheram, mas eu é que vos escolhi e vos escolhi para que vocês possam ir. Vos envio para que onde vocês estiverem, deem muito fruto. Aleluia! É surpreendente esta revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele diz que não foram vocês quem me escolheram. É surpreendente por quê? Porque quando alguém lhe escolhe com algum propósito. Nós, como seres humanos, também temos este privilégio e esta oportunidade de escolher. Eu imagino que cada um de nós que tem a sua casa e tem as suas coisas, sempre que tem alguma coisa e gosta, passa por algum lugar e gosta de algo, geralmente começa a idealizar. Oh, se eu tivesse aquela coisa, o que eu faria com aquela coisa? Oh, aquela coisa seria tão bela se estivesse no canto da minha casa. Oh, aquele sofá iria ficar muito bonito se eu pusesse naquele canto da minha casa. E nós, por este desejo e vermos aquela coisa, nós ficamos tão agradados e temos este desejo de escolher aquela coisa para que possa ser nossa, mas não uma coisa para ser nossa só por ser, está guardada, mas não, nós temos o desejo de ter aquela coisa e que possamos usar aquela coisa para algum fim que seja bom, porque não acredito que nós possamos escolher algo ou ir levar algo para depois maltratar ou fazer algo de errado com esta coisa. Pois bem, eu recordo-me quando também gostei de uma moça que por acaso era da igreja do Nazareno de Laulane. Eu gostei dela e eu escolhi ela para ser a minha esposa. Vejam só, o tão interessante é que quando a gente ama, a gente escolhe algo que nós sabemos que é precioso, algo que nós sabemos que é bom, algo que nós sabemos que é agradável, e nós escolhemos esta coisa, e não escolhemos esta coisa para maltratar. Eu a escolhi por amor, por amar, porque não só queria levá-la para formar uma família comigo, ser a minha esposa, ser a mãe dos meus filhos, passear com ela, cuidar dela, comprar roupas para ela, vê-la
sorrir e fazer tantas outras coisas, porque eu a escolhi. Não a escolhi para maltratá-la, não a escolhi para esquecê-la, não a escolhi para aguardar, não a escolhi para insultá-la, não a escolhi para fazer casos errados com ela, mas escolhi para que ela pudesse brilhar ao meu lado, para que eu pudesse a fazer feliz. É esta a surpresa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, por nós sermos tão preciosos aos olhos dele. Ele diz que não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Para quê? Eu vos escolhi para que vocês possam brilhar, eu vos escolhi para que vocês possam dar frutos, e estes frutos que vocês forem a dar sejam frutos que irão de certa maneira mudar a maneira do mundo de viver, de certa maneira irão mudar a situação em que o mundo se encontra. Esta é uma palavra digna de todo louvor e toda a gratidão a Deus por ter nos sido transmitida. Ora bem, no versículo 1, Deus fala de que eu sou a videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos, mas o meu Pai é quem cuida desta videira. Percebamos, irmãos, que não é só dar fruto. Há um segredo para que os nossos frutos realmente sejam aqueles frutos que as pessoas que estão ao nosso lado precisam, sejam aqueles frutos que o mundo necessita, sejam aqueles frutos que a sua vizinhança necessita, sejam aqueles frutos que a sua igreja precisa. E Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, mas o meu Pai é quem cuida da vinha. E ele diz que todo o ramo que está conectado a mim, ele dá fruto, mas aquele ramo que está conectado a mim e não dá fruto, ele corta e lança fora, e depois disso é jogado no fogo. Irmãos, percebamos que Jesus dá essas últimas instruções aos discípulos depois da Santa Ceia, porque Jesus tinha visualizado a sua obra. Quando ele veio era um, e ele também precisava de estar conectado a Deus para que ele pudesse alcançar a sua missão. Ele tinha que estar conectado a Deus para que ele pudesse iluminar o mundo. Ele tinha que estar conectado a Deus para que ele pudesse operar os milagres que ele operou. Ele tinha que estar conectado a Deus para que pudesse dar vista aos cegos. Ele tinha que estar conectado a Deus para que pudesse ressuscitar os mortos. Vejam só que ele faz essa ligação. Ele diz que vocês precisam de permanecer em mim, assim como eu permaneci no Pai, para que vocês possam dar frutos. Ele dá essa instrução, porque quando ele vai ceando com os discípulos, ele faz a leitura do coração dos discípulos e ele vê que realmente depois dele ter sido morto, várias advertências iriam acontecer com os seus discípulos. Os seus discípulos seriam maltratados, os seus discípulos seriam insultados, e eles poderiam talvez esquecer da missão que Jesus os tinha dado, de que não termina aqui com a minha morte, mas vocês precisam de ir para o mundo. Eu vos envio para o mundo para que vocês possam curar o mundo. E ele faz essa insistência a ele. Ele diz que permaneçam em mim, assim como eu permaneci no Pai, para que vocês possam dar frutos. Mas também Jesus fez uma leitura no coração de Judas Iscariotes. E ele faz esta advertência de que vocês precisam de estar conectados a mim. Se estiverem só por estar e não darem frutos, vocês serão lançados fora. Algo interessante aqui é que Jesus não só falava do nosso relacionamento com Ele, mas Ele também falava dos frutos que o Espírito Santo produz em nós quando nós estamos conectados à palavra de Deus. Por isso que ele faz essa insistência: não se apartem de mim, permaneçam
em mim quem é Jesus, que é a palavra. Se vocês permanecerem em mim, realmente o resultado é este. Irmãos, quando nós olhamos para a árvore e nós vemos que ela fica conectada aos seus ramos, e os ramos vão dando frutos, elas não dão frutos só por dar frutos. Ele diz que eu sou a videira, vocês são os ramos, o meu pai é quem cuida. Mas o pai cuida como? Quando nós vemos a chuva, nós vemos o brilho do sol cair sobre as árvores, ela produz algo que chama-se seiva. Essa seiva é que escorre pelo tronco, que é a videira, que é Jesus. E ela vai até os ramos e os ramos começam a ramificar-se, crescem cada vez mais e dão cada vez mais frutos. E Jesus estava, em certa maneira, a falar da promessa do Espírito Santo. Quando nós lemos mais adiante, deixando o versículo 17, indo para o 18, 19, 20 até 23, Jesus ele diz a eles que vocês passarão por várias advertências, mas eu irei vos enviar o Espírito Santo de Deus, ele será vossa companhia. Esse Espírito Santo de Deus realmente é a seiva que escorre pelos ramos, e esses ramos podem dar frutos. Quais frutos Jesus falava-se? Em Gálatas 5, 22, 23, o apóstolo Paulo diz que os frutos daqueles que permanecem na palavra, os frutos daqueles que permanecem em Cristo é o amor. Os frutos daqueles que permanecem em Cristo é a paz. Os frutos daqueles que permanecem em Cristo é a alegria, é a amabilidade, é a gentileza, é a humildade, é o domínio próprio, é nós estarmos com os outros e transmitirmos tranquilidade. Ele diz que esses são os frutos do Espírito Santo. Amado irmão, não permaneça no lugar onde tu estás, intitulando-te filho de Deus, enquanto não tens uma conexão com o Pai. Às vezes na sua igreja há algum irmão que só precisa de um olhar de esperança seu, e às vezes tu não transmites esse olhar de esperança porque tu estás desconectado à videira e tu não tens o domínio ou não és possuído pelo Espírito Santo de Deus, e esta pessoa não encontra alegria, não encontra paz, não encontra amor, porque não está conectada com o Espírito Santo de Deus. Não permita permanecer na sua igreja, no lugar onde tu te encontras, sem refletir os frutos do Espírito Santo. O amor. O Senhor Jesus Cristo fala do amor como algo muito importante, como um dos frutos mais importantes do Espírito Santo. Muitas das vezes nós nos gabamos, nos orgulhamos e dizemos que temos amor quando nós amamos aos nossos irmãos, quando amamos aos nossos filhos, quando amamos aos nossos familiares. Mas não é este amor que a Bíblia nos recomenda. Jesus não recomendou este amor. Por isso que ele diz ainda nesta passagem, ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Aleluia. Ninguém tem maior amor que este. Ele não está a falar daquele amor que tu tens para com teu filho, não está a falar daquele amor que tu tens para com teu marido. Estes estão perto de si, mas ele está a falar daquele amor que tu deves ter com seu vizinho, deves ter com seu irmão da igreja, deves ter com o mundo em geral, com aqueles que estão tão distantes, porque é isso que ele nos ensinou. Sejais minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins. Nós não só amamos os que estão próximos de nós, não só amamos também os nossos vizinhos, mas também amamos aos nossos inimigos e também amamos aqueles que nós ainda não conhecemos. Muitas das vezes,
na igreja, quando as direções das igrejas dizem, irmãos, vamos contribuir para a expansão evangélica, muitos de nós dizemos que não vou tirar o meu dinheiro para uma pessoa e deitar num lugar, ou a igreja vai levar o dinheiro. Não. Nós mostramos o amor para aquelas pessoas que estão tão distantes, não as conhecemos, mas pelo amor que nós temos, nós nos esforçamos, tiramos os nossos dinheiros, porque sabemos que a palavra de Deus irá lhes alcançar. Pois nós também estamos aqui hoje, bonitos, gingando, gritando, louvando a Deus, porque homens e mulheres entregaram-se, amaram os outros que estavam tão distantes, estavam perdidos. Este é o amor que o Senhor Jesus Cristo falava, de que aqueles que estão conectados a mim irão dar frutos. Este é o amor. Recordem-se, irmãos, que Jesus diz que qual é o prazer que há? Você diz que ama a Deus, mas não consegue amar aquela pessoa que está consigo. E ele vai mais longe. Ele diz que o verdadeiro amor é aquele quando nós amamos aos nossos inimigos. Ele diz que amai aos vossos inimigos. Amai aquelas pessoas que vos maltratam, aquelas pessoas que vos insultam. Estevão foi um grande exemplo de um homem que amou os seus inimigos. Enquanto ele era apedrejado, sem culpa, ele fez uma oração. Deus, não os impute este pecado. Eles não sabem o que fazem. Este é o amor que o Senhor fala que nós devemos ter com os outros. E ele também fala da paz. Ele fala da alegria. Muitos de nós pensamos que podemos ter uma vida alegre quando tivermos muitos amigos, quando tivermos muito dinheiro, mas estamos muito enganados. A verdadeira alegria, ela está quando nós estamos conectados à videira, que quando o Pai o cuida e providencia chuva e sol, a seiva sobe para os ramos, que é o Espírito Santo de Deus, porque toda a fonte da alegria vem do Espírito Santo de Deus, não vem dos amigos que nós temos, não vem da nossa esposa, não vem dos clubes noturnos que nós temos, mas toda a fonte da alegria é proveniente do Espírito, é proveniente da nossa conexão à videira. Alguns irmãos têm uma outra videira, elas menosprezam a verdadeira videira que é Jesus Cristo, que devemos estar conectados, e elas fazem conexão com outras videiras. A gente que vai ao curandeirismo e pensa que vai encontrar felicidade, alegria. Jesus diz que não. A alegria verdadeira vocês vão encontrar se estiverem conectados a mim. A gente que anda com raízes no bolso e pensa que aquilo vai lhe trazer felicidade, estão conectados numa videira errada. Numa videira que traz frutos, como traz uma alegria temporária. Mas há uma videira que traz frutos permanentes. Ele diz que cá no versículo 14 e 15, ele diz que se vocês ficarem permanecidos em mim, os frutos que vocês forem a dar irão durar a vida inteira. Não é algo de um tempo passageiro, querido irmão. Muitos irmãos também ficam conectados a videiras falsas, várias igrejas que vão surgindo, algumas igrejas com ensinos falsos, de felicidade falsa, de uma alegria falsa. E alguns são dados águas, são dados pulseiras, são dados várias coisas, serem prometidos que se você andar com isto, você terá uma verdadeira
felicidade. Se você levar isto, você terá uma verdadeira felicidade. Se você tomar isto, você terá uma verdadeira felicidade. É mentira. A alegria vem da nossa conexão com a videira verdadeira. A alegria vem da seiva que escorre pelo tronco, que é Jesus, escorre pelo ramo e vai dando frutos. Aleluia. Mateus 5, Jesus fala da verdadeira felicidade. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Eu não sei como é que alguém que chora pode ser feliz, mas é a palavra que está a dizer, é o Rei dos Reis que está a dizer que bem-aventurado é aquele que está chorando, pois será consolado. E ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. Eu não sei como é que uma pessoa pobre pode ser bem-aventurada, mas é o autor da vida que está dizendo, é a videira verdadeira que está dizendo que há alegria, há felicidade quando estamos conectados. A fonte da nossa felicidade é o Espírito Santo de Deus que flui sobre a videira, a seiva que flui sobre a videira e traz um fruto que se chama alegria nas nossas vidas. Aleluia. Esta alegria, ela dura para sempre. Não há aquela alegria temporária. Recordam-se, irmãos, que os discípulos, depois de terem recebido o Espírito Santo, por terem permanecido em Jesus, terem permanecido na palavra, terem permanecido em Cristo, o Rei dos Reis, e terem recebido o Espírito Santo, que é a seiva que escorre sobre o tronco, porque eles permaneceram em Jerusalém como Jesus os tinha instruído, e eles realmente, por terem permanecido conectados à árvore, ao tronco, à videira, eles receberam a seiva, o Espírito Santo de Deus. Depois deles terem recebido o Espírito Santo de Deus, eles proclamavam a verdade de Deus, e ao proclamar esta verdade, alguns os insultavam, mas mesmo assim eles tinham alegria por estes insultos. A Bíblia nos diz no Atos dos Apóstolos que enquanto os insultavam, eles se alegravam de passarem sofrimentos pelo nome de Jesus. Quem pode fazer isto é só o Espírito Santo de Deus, que nos pode dar alegria em meio à tristeza, que nos pode dar ânimo em meio a advertências, em meio a adversidades, em meio a obstáculos. É esta palavra que é digna e fiel de toda adoração. Recordo-me, Pedro, quando foi preso, e depois de ter sido preso, eles descobriram que não, na verdade, Pedro não fez nada de errado. Eles começaram a bater Pedro. Mas mesmo assim, Pedro diz que sinto-me alegre por passar este sofrimento em nome de Deus. Esta alegria só se encontra quando nós estamos conectados à videira. Esta alegria só se encontra na fonte, que é o Espírito Santo de Deus. A paz é o outro fruto que nós temos quando somos conectados à videira verdadeira. Paulo, ele diz em Filipenses 4:7, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vos guardará. Esta é a paz que o mundo necessita. Amados irmãos, saibam que o mundo está doente. E o mundo precisa ser curado. E o Espírito Santo de Deus é o poder curador de todas as doenças do mundo. Como é que ele pode curar? Ele cura através de todos aqueles cristãos que estão conectados à videira. É por isso que Jesus disse que não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi
E agora, por eu vos ter escolhido, por eu vos ter ensinado, por vocês terem permanecido em mim e vocês terem recebido o Espírito Santo, não fiquem com o Espírito Santo. Eu vos envio agora. Eu vos envio. Vão às vossas casas e façam transbordar o Espírito Santo de Deus, que vai curar os vossos filhos, vai curar a vossa esposa, vai curar os vossos irmãos, vai curar os vossos vizinhos, vai curar o mundo em necessidade, porque vocês estão conectados à videira e por estarem conectados a seiva vai escorrer e certamente vai dar frutos. Todos aqueles que comem manga sabem que a manga vem da mangueira. Todos aqueles que comem banana sabem que a banana vem da bananeira. Todos aqueles que comem a uva sabem que a uva vem da videira. E todos esses frutos comidos, eles curam o organismo. Eles saciam e eles dão brilho. É isto que Deus nos manda. Permanecer na sua palavra. Depois de permanecermos na sua palavra, receber o seu Espírito. Depois de recebermos o seu Espírito, Ele nos envia para como frutos os outros possam comer através de nós. Amado irmão, não permita com que na sua casa não haja amor. Não permita com que na sua casa não haja paz. Não permita com que na sua casa não haja alegria, pois você é a fonte da alegria por estar conectado a Deus, por estar conectado a Cristo. Você é a fonte. Você, quando chega na sua casa, o amor tem que estar a transbordar. Você, quando chega na sua casa, a paz tem que estar a transbordar. Quando você chega na sua casa, a alegria deve estar a transbordar. Deus não gosta daqueles crentes nominais que só têm nome de cristãos. Estão na igreja, não produzem. Só fofocam, falam mal da liderança, falam mal dos outros irmãos, falam mal dos adoradores. Quer dizer, tudo que a pessoa vê na igreja fala mal. E você pergunta, esta pessoa está a ir à igreja? Está a fazer o que na igreja? São esses ramos improdutivos que o Senhor Jesus falava, que esses ramos, como não estão dando frutos, Jesus vai cortar. Recordam-se, irmãos, da parábola dos dons e dos talentos. A Bíblia nos diz que a uns Deus deu 10, a uns Deus deu 5, a uns Deus deu 3 e ao outro Deus deu 1. E Deus deu uma ordem a Ele, como Ele sempre nos dá, de permanecermos nele, receber o Espírito e sermos enviados para dar frutos. Ele dá uma ordem a todos esses que receberam estes talentos, que tinham um compromisso com o Pai de multiplicar os talentos, de multiplicar os dons que Deus tinha dado. Aquele que tinha um dom, que assemelha-se a este irmão, que quer estar conectado à árvore, mas é um cristão só nominal, de nome, mas não quer produzir frutos. Ele deu a este e ele levou o seu talento, ele enterrou. E disse o enterro para quando o Senhor da vinha vier, eu dizer, está aqui o que me deste. Mas Jesus diz que leva este e não fique com ele. Espalhe, multiplique, transforme, para quando eu vier levar a igreja, não seja só você ou só um, mas sejam vários. Esta árvore dê muitos frutos. E este negligenciou. Quando Jesus voltou, o que tinha 10 tinha multiplicado, o que tinha 5 tinha multiplicado, o que tinha 3 tinha multiplicado. Ele que tinha 1 tinha guardado. O Senhor disse, mau servo. E algo interessante que Jesus diz, mau servo, te dei algo, tu não fizeste nada, e eu vou lhe tirar isto que te dei. E diz algo tão surpreendente, até aquilo que não tens, vou te tirar. Meu Deus, como
Até aquilo que não tens, vou te tirar. O que? A sua vida não pertence a si. Pois Deus diz que eu é que vos escolhi. Ele não pertence a si, você não pertence de si mesmo. Você pertence a Deus. Por isso tem que estar conectado e tem que dar fruto. Se não é dar fruto, é cortado e é lançado. A minha oração é que tu não sejas lançado, mas seja aquele cristão que quando é dado algo, multiplica, para que os outros também encontrem. Estejamos todos nós um dia na terra prometida e possamos ver aqueles que nos antecederam. Alguns dos seus tios partiram para a glória, alguns dos seus pais partiram para a glória, alguns dos seus irmãos partiram para a glória. Como vai ser bonito todos nós nos encontrarmos no banquete. E lá nós vamos perceber aquela palavra que Jesus disse: um só rebanho e um só pastor. E com várias ovelhas, não só as 99, mas as 100 ovelhas. E que Deus nos possa abençoar, querido irmão. Perceba da importância que tu tens onde estiveres. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança. Você tem um trabalho. A Bíblia nos diz, seja testemunha, Jerusalém, sua casa, Judeia, os seus vizinhos próximos de si, Samaria, os seus inimigos, até aos confins, aquelas pessoas que tu não conheces devem comer deste fruto. Ao pregar nesta noite, nesta manhã, neste dia, algumas pessoas estão comendo do fruto, porque Deus decidiu usar-me não por ser inteligente e esperto, mas porque Ele escolheu-me para poder usar-me. E você hoje apanhou esta palavra. Compartilhe também a palavra que te abençoou. Compartilhe a palavra que te deu vida. Assim você estará sendo um ramo conectado à videira para dar frutos. Que Deus nos abençoe no santo nome de Jesus. Eu quero orar por si e por toda a sua família, todos os seus negócios, que Deus lhes possa abençoar. Se está numa videira que não é verdadeira, saia dela. Não permaneça em videiras que não irão lhe dar alegria, felicidade. Permaneça na videira que irá lhe dar felicidade. Se está no curandeirismo, falsos mestres, bruxaria, ocultismo, secretismo, saia disso. Vai te dar uma alegria temporária de um tempo. Você pode ser muito rico num tempinho, mas perder uma eternidade, perder o gozo, a bênção de estar com o Pai. Não permita com que essas coisas possam acontecer na sua igreja. Vamos orar. Pai Santo, damos-te graças e louvores pela sua palavra que é digna, fiel de toda aceitação. Nos prostramos diante da sua presença. Sabemos, Pai Santo, quão miseráveis e inúteis somos sem ti. E te agradecemos por o Senhor ter permitido com que esta palavra pudesse fluir entre nós. E eu oro, Pai Santo, para todos aqueles irmãos que estão aprisionados, estão em falsos mestres, em falsas igrejas, professando uma fé falsa e ensinos falsos, e que estão numa falsa videira, o Senhor os possa remover e possa permitir com que estejam conectados somente a si, o autor da vida, aquele que nos dá esperança e alegria. Eu oro, Senhor, por todo o mundo, oro pela nação moçambicana que enfrenta uma crise grande, pobreza, que o Senhor nos possa ajudar a não só orar, mas agir após a oração. Permita, Pai Santo, com que possamos ser sal, possamos ser luz, possamos ser o fruto que vai dar sabor, vai nutrir o mundo. Que o amor que vai surgir, Pai Santo, através do Seu Espírito Santo,
possa nos fazer evangelizar aos mundo necessitado e que carece, Pai Santo, da bênção da sua palavra e que carece, Pai Santo, da compaixão de todos aqueles que estarão conectados a si. Abençoe a sua igreja, abençoe os seus ministros, todos os homens e mulheres que param diante de si proclamar a sua palavra, que alcance corações que estejam necessitando, estejam precisando de um fortalecimento para que possam cada vez mais ir a todo mundo e pregar a sua boa nova. Pai Santo, o seu Espírito Santo continua entre nós, dando-nos força, visão. Por mais que estejamos passando por momentos tristes, que o Senhor possa fluir alegria dentro desta tristeza, pois a sua palavra diz-nos que há alegria para todos aqueles que se encontram mergulhados no seu Espírito Santo. Muito obrigado por esta equipe da Hora Nazarena. Eu oro, Pai Santo, e determino bênção na vida de todos aqueles que têm feito alguma coisa para que este projeto vá avante. Pai Santo, abençoe os mentores disto, para que não se cansem e com mais força, fidelidade a si, possam alastrar o seu evangelho para todos os cantos do mundo. No nome de Jesus, nós oramos e sabemos que o Senhor estará conosco, de hoje para todo sempre. Amém.